Boa noite, galera String Monster. Só esperar o pessoal entrar em conexão. Conexão no Instagram está ruim. Estamos esperando o pessoal do Instagram para a gente poder entrar na nossa apresentação, certo? Cancelar aqui do Instagram que ainda não entrou. Vamos de novo tentar o Instagram. Agora sim entramos. Boa noite, galera String Monster. Tudo beleza? Graças a Deus, tudo tranquilo aqui comigo. Hoje vamos fazer nossa live TBT de Medicina, falando um pouquinho sobre os aspectos psicológicos dos esportes coletivos em comparados aos esportes individuais. Então, assim, vamos começar para início de conversa. O esporte, todos nós, na nossa infância, temos um contato com o esporte através das nossas escolas, independente se foram escolas públicas ou escolas particulares, porque é uma matéria obrigatória, até onde eu sei. Houve boatos de que passaria a ser uma matéria optativa. Isso é um completo absurdo, mas uma matéria obrigatória para os alunos, qualquer aluno de primeiro grau, segundo grau, de segundo grau nas escolas, que é a educação física. Porque justamente, além de você ter a obrigação com a criança de passar conhecimento técnico, intelectual, sobre artes, matemática, português, história, geografia, ciências e por aí vai, você tem que passar uma atividade física, porque os esportes individuais e coletivos tem sua importância para o aspecto psicológico, para você traçar objetivos desde pequeno, para você ter disciplina em cima da prática do esporte, para você ter uma melhor efetividade na sua prática, e estimular uma coisa chamada competição, que é a busca da quebra do desafio, da quebra para você conquistar uma vitória, aprender com os erros de uma derrota, e é sempre importante para esse aspecto psicológico. É comprovado que as pessoas que não têm contato com o esporte tendem a ter problemas com relação a interações sociais. Então, é um ensino obrigatório por causa disso. Você melhora a interação social. E assim, caso a criança depois de formada e tudo mais não queira optar, é problema dela, porque ela já vai estar numa idade que ela pode tomar decisões, ou os pais tomem as decisões por eles. Mas é a obrigação da escola oferecer esse tipo de ensino. Assim como todo o ser humano, você tem que estimular os gostos, você tem que estimular escolhas, você tem que estimular escolhas por parte da criança, para ela começar a ter decisões na vida, começar a traçar um objetivo de vida e a formação moral de uma criança. Então, assim, dentro do ensino da educação física, começa a ter contato com a prática esportiva. Aí temos dois tipos de prática esportiva dentro dos esportes: a prática individual e a prática coletiva. Todas as duas têm suas importâncias. É mais focado dentro das escolas o ensino do esporte coletivo. Por quê? Para justamente ter a interação social,
a criança aprender a trabalhar em equipe, ter a inteligência de montar estratégias, táticas e técnicas de jogo, e toda essa importância para promover a interação social, principalmente. E assim, os esportes individuais, normalmente, eles são praticados num primeiro momento de forma coletiva. Como seria isso? A prática de atletismo, através de revezamento, e aí você começa a ter contato com a corrida, você disputar com o seu coleguinha de turma uma corrida, mas o contato é mais comum dentro das escolas com os esportes coletivos. E aí os esportes individuais, por exemplo, que eu tive contato dentro do meu ensino escolar, foi tênis de mesa, xadrez, dominó, damas, são os jogos de tabuleiro, que mais? E o atletismo. Basicamente, o ensino, normalmente os professores de escolas focam nesses esportes, porque eles são mais fáceis de serem ensinados dentro de uma escola. Então, assim, não tem muito espaço, você não precisa de uma quadra específica, você pode utilizar uma quadra poliesportiva e por aí vai. Mas sempre a preferência é utilizar os esportes coletivos, porque você consegue mobilizar mais crianças e você tem um foco maior dentro de uma turma, dentro de um colégio. Aí o que acontece? Por exemplo, mas os esportes individuais, eles são mais estimulados principalmente pelos pais. Então o que acontece? Vou dar o meu exemplo. Os esportes que eu disputei, a maioria foram individuais. Por exemplo, e assim, por estímulo dos meus pais. Quando criança, eu disputava karatê para poder aprimorar minha defesa pessoal, quando pequeno e tudo mais. Porque eu sempre fui uma criança de baixa estatura e era importante eu ter uma técnica de defesa, o que meus pais acharam importante para isso. Outro esporte que eu disputei, que foi estímulo do meu pai, boliche, é um esporte individual. Então a gente vê que os esportes individuais, em grande parte dos casos, são estímulos de família, estímulo do tio, estímulo do pai, porque a escola normalmente não tem tempo hábil para oferecer. Normalmente eles ficam treinamentos bastante específicos, a depender do tamanho da escola. Por exemplo, existe em uma escola que eu disputava, que eu fiz o ensino médio, tinha turmas de karatê, judô, esportes individuais. Mas assim, não é toda escola que tem. E principalmente esse raciocínio com relação aos esportes coletivos é feito nas escolas públicas, porque não dispõe de tanto tempo e não dispõe de tantos profissionais para poder efetuar um trabalho adequado. Então é mais fácil você unir um profissional que faça tudo, e contemple essa disciplina para uma turma de maior tamanho possível. Esse, infelizmente, é o pensamento do ensino público. E falta de recurso. Infelizmente, aqui no Brasil, o incentivo não é muito grande. Diferente, por exemplo, nos Estados Unidos. A NCAA, que é a Liga Nacional dos Esportes Universitários, é a maior liga do mundo nos Estados Unidos. E as disputas, por exemplo, as disputas de esportes olímpicos dentro da NCAA, eles falam que é mais difícil do que uma Olimpíada. Por isso que os rendimentos dos esportes nos Estados Unidos e outra potência também se chama China, que tem uma grande população e
tem se desenvolvido em todos os esportes, por isso que tem um resultado de desenvolvimento nas Olimpíadas sempre extraordinário. Então isso reflete a organização política, a organização educacional de cada país. Então vamos falar um pouquinho do tênis. O tênis não é diferente. Infelizmente, as estruturas das escolas elas não têm uma dedicação para o tênis, porque o tênis ele tem um ensino muito específico, ele tem que ter uma atenção especial para cada aluno, porque a técnica não é muito fácil de ser aprendida, mas desde que seja feito na criança fica mais fácil, mas perante aos outros esportes não é muito fácil de se aprender, dispõe de um certo tempo. E outra coisa, não é tão popular aqui no Brasil, por exemplo, como o futebol. Eu consegui baixar um artigo, um pouco antigo, de 2009, da Revista Brasileira de Educação Física e Esporte de São Paulo, e eles falam isso, que normalmente as escolhas dos alunos foi um trabalho com relação à prevalência dos esportes, as escolhas dos esportes dentro de alunos, dentro da educação física. E tem um gráfico aqui que mostra que a prevalência das escolhas, na maioria dos casos, sempre é sobre o futebol. Por quê? O Brasil é o país do futebol, né? Considerado o país do futebol, e é um esporte que você precisa de uma bola, um campo grande e 2 traves. Não precisa de um espaço muito específico para você fazer o esporte. E é um esporte coletivo, então você agrega, então você tem os benefícios educacionais de um esporte coletivo. E aí você vê os gráficos bem decrescentes para outros esportes, mas tendendo para os esportes coletivos. E aí no último gráfico é o gráfico do tênis. E o que eu analiso é que o tênis é a escolha de acordo com, como eu falei, no meu caso houve isso, mas para o esporte, para o karatê, para a natação, para o boliche, mas o tênis ele é devido à escolha dos pais. Normalmente, eu vejo isso muito na minha filha. O que acontece? Ingrid, ela tem 9 anos e eu ensinei muita coisa do tênis para ela, e ela vê o pai como um modelo de esportista. Então isso faz com que ela desperte o desejo de jogar tênis. Isso é natural. Ela vê o pai e sempre quer fazer igual o pai. Assim, a maioria dos casos acontece isso. E cabe à sabedoria do pai passar isso de maneira sadia. A gente vê muitos profissionais, algumas biografias que eu li, por exemplo, uma biografia do André Agassi, eu já citei em alguma das lives, mas a biografia do André Agassi mostra o quanto o pai dele foi massacrante dentro da educação, dentro do tênis, porque era um estilo de educação antigo. Por exemplo, era a forma que Nick Bollettieri na sua academia tratava, Serena Williams, Venus Williams. Principalmente Serena passou um bom tempo na academia de Nick Bollettieri. E era um tratamento militar. Você tinha horário para tudo, era cobrado o resultado e muita pressão. Então esse é um dos problemas do esporte individual. O atleta suporta as pressões de maneira única, maneira isolada, maneira solitária, e não tem com quem descarregar esta pressão durante a partida. Imagina a cabeça desse atleta. Ou ele vira uma super máquina com os sentimentos totalmente controlados, que isso é raríssimo, todo atleta passou
por dificuldades, principalmente atletas de alto rendimento, passaram por dificuldades dentro do ensino do tênis, do aprendizado do tênis e do tênis de alta performance. Por quê? Infelizmente no tênis, ou felizmente, porque isso leva a muito aprendizado, no início de carreira você perde mais do que ganha. E aí você vai começando a despontar de acordo com o seu trabalho. Mas é impossível, na minha opinião, você ter uma carreira inicial total de sucesso. Você vai ter altos e baixos, como a nossa vida. Mas o que eu vejo comparado o tênis com o esporte coletivo, vamos falar do esporte coletivo mais popular, que é o futebol. No futebol, os aspectos individuais são vistos de outra maneira. Vamos pegar, por exemplo, um grande jogador de futebol e um grande jogador de tênis. Por exemplo, vamos lá não vou falar do Big Three, que é Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, porque eles são praticamente, para mim, extraterrestres. Então, assim, o que acontece? Alexander Zverev, vamos falar de Alexander Zverev. Alexander Zverev, por exemplo, ele há muito tempo, mais ou menos 10 anos, ele vem seguindo o Big Three nos anos de 2010 para frente, ele vem seguindo o Big Three de maneira bem ferrenha, mas sempre tendo resultados piores que eles. Chegou no momento, por exemplo, no ano passado, que ele estava no melhor momento da carreira dele e ele perde na semifinal para Rafael Nadal por causa de uma lesão. Ele teve que abandonar uma partida. Imagina o aspecto psicológico para um atleta desse nível, que ele vai ter que passar. Ele passou 6 a 8 meses fora, tentando para se recuperar. Mas eu vou dizer que ele não é um jogador de sucesso? É um jogador de sucesso, mas ele convive com a derrota e com as lesões o tempo todo. Então isso leva a... Eu sou Manu Reis, perguntou-se qual é o benefício do tênis para a mente. Eu diria qual é o grande benefício do tênis para a mente é você aprender a se conhecer, a saber lidar com as frustrações. Por exemplo, você a cada saque, eu vou dar o exemplo da última evento que aconteceu na minha vida, que foi o jogo na Escola Guga. A cada saque que é efetuado, a cada ponto que é disputado, passa 1 milhão de coisas na cabeça. Por exemplo, eu teve um game no primeiro set, estava 2 a 1 para o meu adversário, ele sacando. 2 a 1 e isso. 2 a 1 para o meu adversário, ele sacando. A gente teve um game com simplesmente 10 igualdades. Quer dizer, fazia 40 iguais, um ganhava o ponto, o outro ganhava o ponto, voltava com 40 iguais. E isso é uma disputa, uma guerra mental. Você vai, bate a bola, vai tentando minar o ponto fraco do adversário, ele vai tentando minar o seu ponto fraco, fica essa guerra um assim para baixo, para um lado, para o outro, e alguém vai perder. Então, o benefício que eu vejo do tênis para a mente é um autoconhecimento, você saber lidar com essas frustrações, porque você tem, quando você perde um ponto, obrigado, eu sou Manu Reis, pela Rosinha de presente, muito obrigado. Então, você você tem 25 segundos para lidar com essa frustração. 25 segundos, porque é o tempo que o juiz te dá para sacar para o próximo ponto. Então, o autoconhecimento que você vai adquirindo é fantástico. E saber se perdoar, porque não é sempre que você vai acertar no tênis.
E se você quiser ganhar, você tem que ter uma estratégia bem montada, uma execução bem montada, porque você adquire a técnica através dos treinamentos, e saber fazer a leitura do seu adversário. Quer benefício melhor que esse, Manu? Eu acho que a grande benefício do tênis é isso, é o autoconhecimento. Você começa a ser estrategista, um enxadrista. É um enxadrista. Você acaba montando uma grande estratégia para poder ganhar um jogo. Vamos lá, corrida, outro esporte individual. A corrida, se você não tiver uma estratégia para poder poupar seu físico durante a distância que você vai percorrer, você vai sucumbir. Porque se você não tiver uma estratégia montada, querer sair na frente igual um doido, disparado, fazendo um pace, por exemplo, de 3 minutos o quilômetro. Se você não tem, você começa a identificar a sua capacidade na corrida, não é na prova que você vai disputar, e sim num treinamento anterior que você fez. Entendeu? Então você não pode subestimar, e não é, e o interessante da corrida é o seguinte, que a corrida, para mim, é um esporte individual total. Porque eu sou amador, eu não sou profissional, eu não dependo da minha vida para correr. Então, meus objetivos são individuais. Como você falou, Manu, é uma briga de você com você mesmo. Entende? Então, você estipula metas e tenta bater essas metas, basicamente. No esporte coletivo, é um pouco diferente. Porque, por exemplo, vamos falar no caráter profissional e no caráter amador e de confraternização. No caráter profissional, todo mundo está ganhando um salário naquele time, todo mundo quer o bem daquele time. Mas não é porque você não teve um bom rendimento naquele dia que o seu time vai perder. As responsabilidades são divididas. Então o que acontece? Você acaba tendo um peso menor dentro dessa prática esportiva. Por exemplo, futebol é disputado em 90 minutos. Caso o seu técnico identifique que você não está bem fisicamente, ou você relata que está tendo algum problema e tudo mais, ele pega você, lhe substitui por um outro jogador que está melhor capacitado. Simples. No tênis não dá para fazer isso. Se você for substituído, você vai ser desclassificado. Então o peso é bem menor. O peso você consegue ter peças humanas para poder desenvolver a melhor prática do jogo, e com responsabilidades divididas. Lógico que você prejudicando o time com seu mau desempenho, você vai comprometer o resultado final, podendo levar a uma derrota. Mas isso não é obrigatório. O seu mau desempenho dentro de um esporte individual vai lhe levar a um insucesso. Isso é fato. Dificilmente você vai ganhar. Se você ganhar, é porque você foi competente da maneira estratégica, não estando fisicamente adequado. Entende? Então, essas nuances, esse peso do esporte individual leva a o que a gente já falou na live de doenças psiquiátricas, leva a uma sobrecarga mental. O tenista, ele joga toda semana. Tem torneio toda semana, a partir da segunda semana de janeiro. Tem torneio toda semana. Se ele quiser preencher o calendário dele tendo ranking e tendo ele tem a oportunidade de conquistar pontos dentro do ranking,
toda semana mesmo. Então, ele pode distribuir seu calendário da melhor forma para ele conquistar os pontos necessários para ele subir no ranking. Mas, se ele não tiver mental, a cabeça, um acompanhamento psicológico adequado, ele não vai saber lidar com as frustrações, que são o que derrubam o atleta. Por exemplo, isso é comprovado cientificamente. Eu puxei aqui um artigo de psicologia feito na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que demonstrou que foi selecionado 100 atletas de esportes individuais, como natação e judô, e esportes coletivos como vôlei e futebol. E foi feito um teste, Sport Competition Anxiety Test, o SCAT. E ele mostrou como resultado que houve uma diferença estatística significativa, indicando que os esportes individuais apresentam um traço de ansiedade maior do que os esportes coletivos. É comprovado cientificamente. Então, a importância de você dar... Não que os esportes coletivos não tenham importância, não sejam importantes para serem avaliados psicologicamente, porque eu acho até mais complexo, porque envolve um grupo. O grupo envolve várias pessoas, vários indivíduos com mentalidades diferentes e com propósitos diferentes, apesar de um propósito geral único. Por exemplo, o jogador do Flamengo, que está disputando a final do Mundial de Clubes com a possibilidade de jogar com o Real Madrid, pode estar pensando no título, mas pode ter outro jogador que está pensando em ser contratado por outra equipe de maior valor, aumentar o seu salário. O outro está preocupado com o salário atrasado, porque ele não ganha um salário tão adequado para o jogo dele. O outro pode estar preocupado não com o salário, ele já está com o contrato firmado com outro time, ele não está nem aí para o jogo, e por aí vai. Então eu acho que o tratamento psicológico dos esportes coletivos é muito mais complexo, porque você vai pegar um punhado de indivíduos e unir em prol de um esforço coletivo, que é muito mais complexo por psicólogo. Mas também a complexidade de tratar um indivíduo que tem uma carga excessiva de torneios, ele aguenta tudo sozinho, tem seus problemas familiares, tem seus problemas individuais, não tolera certas frustrações, também é complexo. Então, assim, apesar do nível de ansiedade ser menor, a complexidade do trabalho do psicólogo dentro de uma equipe é muito maior. Então, eu vejo o que a gente conclui. As duas esferas têm que ter importância, tem a sua devida importância dentro da parte psicológica. Certinho? Deixa eu ver mais o que a gente pode falar sobre isso. Mais uma vez agradeço a Rosinha, que foi o presente que foi enviado por Manu. Quem quiser enviar presente para a gente manter o canal, tem a meta das bolinhas de tênis. É sempre bom a ajuda de vocês, e sempre agradeço para a gente poder passar uma informação de qualidade para vocês, certo? Por exemplo, uma coisa aqui que a gente extraiu do site Atletas Now, que é um site que trabalha com a parte de psicologia do esporte para atletas, divulga o trabalho deles. O planejamento de um trabalho psicológico no esporte precisa considerar as diferenças individuais, como a gente tinha falado. Em um trabalho em grupo, por exemplo, cada atleta possui dificuldades específicas. Um não sabe lidar com a pressão, outro tem problemas comportamentais, entre outros. Em esportes individuais, ou onde o trabalho é mais direcionado, costuma dizer que o mental é o aspecto mais importante do duelo.
concordo plenamente. Mas este fator não pode ser desconsiderado no esporte coletivo, principalmente em um contexto onde um único descuido pode significar o fracasso de uma equipe. É essa a complexidade do trabalho. A estratégia, num lado, não é que seja fácil ou difícil. São estratégias diferentes para lidar com pessoas no esporte coletivo e uma única pessoa num tratamento exclusivo, específico no esporte individual. Aí, por exemplo, você tem que ver o psicólogo vai investigar dentro de cada cabeça qual é a motivação dele estar realizando esse esporte, se é dinheiro, se é família, se é um reconhecimento, qual é a motivação dele para poder traçar métodos psicológicos que estimulem ele a ter um melhor resultado. Como eu falei, autoconhecimento e autoconfiança também fazem parte do trabalho psicológico no alto rendimento. Atleta profissional, se não tiver essa cabeça bem montada, não vai conseguir desempenhar seu melhor, não vai conseguir realizar seu melhor desempenho. Aí, por exemplo, estabelecimento de rotina, uma rotina saudável, que tenha relações com a família, relações interpessoais. É importante, principalmente no trabalho coletivo. Nos esportes individuais, não é comum, porque você tem que estar focado com a sua equipe. Você não vai ficar se distraindo, por exemplo, com seus adversários ou com a família. É uma rotina massacrante, entendeu? E agora também tem um fator que muitos técnicos e muitos treinadores de esportes individuais falam, que é super importante, se chama rede social, né? Então a rede social pode fazer muito bem para a divulgação, para o marketing daquele atleta, mas também pode ser um grande motivo de distração dentro de um foco para um objetivo maior, de um título, um objetivo de subir no ranking, um título coletivo. Então, para você ver que o trabalho do psicólogo é super importante para o desenvolvimento de rendimento em alta performance, certo? Então, é isso. Eu acho que a importância dessa live é mostrar que os aspectos psicológicos nos esportes são muito importantes para o desenvolvimento do ser humano e também para o controle deste ser humano que pratica esse esporte, porque existe possibilidade de perda de controle e com a perda de controle você perde a eficiência do trabalho. E assim, uma coisa que a gente sempre discute, às vezes não é importante o resultado. Às vezes, a maior importância é o processo. É o processo que lhe levou a ser um profissional, um atleta amador de melhor qualidade, uma pessoa melhor dentro da vida. O esporte ensina muito isso, a você ser melhor para si mesmo e para a sociedade. Porque você vai lidar com a derrota, você vai lidar com o fracasso, você vai lidar com o sucesso. Como é isso? O esporte parece o quê? Parece a nossa vida, né? A gente tem sucesso na parte profissional, a gente tem sucesso na parte familiar, na parte amorosa. Então, o esporte é o reflexo da vida. Se a gente cuidar, se a gente tiver contato com o esporte, a gente tem uma forma de ter um melhor aprendizado a viver. Então, eu acho de extrema importância. Por exemplo, eu fiquei bastante chateado quando eu ouvi esse boato de que talvez tirassem a educação física de maneira obrigatória dentro do ensino escolar, que isso é um completo absurdo, porque a criança tem que ter contato com o esporte. Na minha opinião, é lúdico, é motivador,
alivia o estresse da criança, gasta a energia da criança e transforma as crianças em seres humanos melhores. A criança não gosta de esporte. Tudo bem, não tem problema, mas existe, e é também uma forma de socializar. Então, existem muitas formas de você aprender com o esporte. Então, fica a dica do Steering Monster e agradecer, dar importância também aos nossos psicólogos e que trabalham com a psicologia do esporte, porque eles são de fundamental importância para o desenvolvimento de uma sociedade, dos seres humanos, tá bom? Vamos agradecer a galera que compareceu. Hoje o String Monster ganhou o primeiro presentinho dentro do TikTok, estamos muito felizes, certo? Vamos agradecer a galera, Nelson Martins, Maria Cicala, um grande abraço. A minha presenteadora Manu Reis, um grande abraço, muito obrigado pelo presente, certinho. Estamos agradecidos e vamos continuar o trabalho para a gente dar informação de qualidade para vocês. Batista 202132, grande abraço. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguém. Mari, um grande abraço, compareceu aqui com a gente. Naivone da Rocha, grande abraço. Francisca Félix, grande abraço. José Famorais, grande abraço. Valdeci Antônio, um grande abraço, comparecendo aí com a gente. Tom Valdir, Edson Monteiro, grande abraço. E vamos agradecer a galera do Instagram. Évila, grande parceira, a esposa de Diogo, grande parceiro do tênis. E Évila do Beach Tênis, grande abraço. Lalado, nosso parceiro lá de Recife, Pernambuco. Irã Rocha, meu pai, grande abraço. Gisele Oliveira, psicóloga, também tem o seu trabalho, valorizo o trabalho de todos os psicólogos, fica um grande abraço para você. Duda Fernandes, grande abraço. O Opa do Gil Finks, eu não falei na hora, mas um Opa também para Gil Finks. E o Giovanni Lorde, grande professor da nossa academia 7 Pontos, um grande abraço, espero que tenham gostado da live. Jonas da Sucan, grande abraço, certo? E fica aqui a mensagem do String Monster com relação ao aspecto psicológico dos nossos esportes. E eu sou suspeito para falar do nosso tênis e no beach tênis, que tem sua devida importância para a construção psicológica dos seres humanos e da nossa sociedade, tá certo? Zeca Dylan, grande abraço, certo? Amanhã faremos a nossa live pela tarde, porque o String Monster precisa treinar o beach tênis dele, que tem uns torneios em breve. Falaremos ainda fora vamos sair um pouquinho do circuito da ATP, porque faltou 2 torneios eu falar que não estão no circuito, não valem ponto para o circuito da ATP, que é a Davis Cup e a United Cup, que a United Cup estreou esse ano, certo? Eu vou falar dos 2 torneios ao mesmo tempo amanhã, para a gente poder voltar a nossa rota dentro dos Master 1000. Vamos para a temporada asiática, falar do Master 1000 de Xangai, depois no sábado, certinho? E aí a gente continua a nossa rota, tá acabando a nossa rota, daqui a pouco a gente vai chegar no ATP Finals, que é um torneio totalmente diferente, que finaliza o ano da ATP. Fico à disposição para dúvidas, para esclarecimento com relação também à nossa lojinha, que tem a nossa consultoria para tênis e beach tênis em equipamentos. Você que está iniciando a prática do tênis,
quer saber qual é o melhor equipamento para a sua prática, está sentindo dores, lesões dentro da prática do tênis ou do beach tênis e quer ver se o equipamento tem alguma justificativa, quer aumentar sua performance dentro do tênis e beach tênis e acha que o equipamento está atrapalhando, a gente está preparado para poder mostrar para vocês, dar uma consultoria, tentar fazer um diagnóstico para melhorar esse aspecto e você ter o tênis como uma prática benéfica para você, sem lesão e aumentando o seu rendimento esportivo dentro dos seus objetivos. Se você quiser ser um profissional ou se você quiser ser um amador de sucesso, tá bom? A gente está sempre à disposição, tem a nossa lojinha no link do Instagram para a gente poder oferecer a consultoria. E a gente fica à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Se vocês tiverem sugestões de temas para a gente falar, ainda faltam 48 lives, então ainda tem muito assunto que a gente pode falar. E também as lives do TBT Medicina de quinta-feira, eu fico à disposição também, vocês, nos nossos canais, para vocês sugerirem um tema que vocês queiram ouvir. Porque para a gente também utilizar esse conhecimento da parte médica, psicológica que a gente tem, eu vou fazer 15 anos de formado em medicina, então já teve uma boa carreira para falar de muito assunto que a gente pode ajudar vocês, sempre voltado para o esporte, que é a parte que eu amo, entendeu? Amo a medicina, mas hoje eu estou focado no esporte. Estou focado na parte de equipamentos e a gente quer tentar fazer esse link entre a medicina e o tênis e o beach tênis, que é super importante, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Agradecer a algumas pessoas que estão entrando aqui, Max Marques, quem mais? Deixa eu ver aqui. Deco, grande abraço. Nelson Martins, grande abraço. Amanda Nunes, grande abraço. Elisa Betena Nascimento, grande abraço. E fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã eu vou lançar o card